Primeiro parque, primeiro dia, nós fizemos Hollywood Studios numa segunda-feira, abria 9 horas da manhã e fechava 9 horas da noite. No Hollywood Studios, então, nós estávamos na fila da catraca, eu acho que faltava 20 minutos para abrir o parque, então estava bem tranquila, só que no Hollywood você não consegue entrar primeiro. O plano era a gente chegar e ir direto para o Slink, que é uma montanha-russa do Toy Story, que é uma das coisas que mais tem fila, e então a minha ideia era chegar lá. No Hollywood Studios também tem muita fila no Rise of Resistance, que é o novo brinquedo do Star Wars, mas geralmente o pessoal faz isso, chega e vai ou pro Rise of Resistance ou pro Slink, e a gente ia pro Slink então. Mas quando a gente chegou lá, logo de cara, um dos primeiros lugares que você vê é o brinquedo do Mickey e da Minnie, o Runaway Railroad, eu acho que é isso aí, que é um brinquedo que normalmente também tem bastante fila, porque é um brinquedo relativamente novo, e ele tava com 35 minutos de fila. Eu falei, quer saber, vamos ficar aqui mesmo. A gente tava com a Abigail, bebezinha, e ela tava bem acordada, eu falei, do Mickey e da Minnie, ela gosta do Mickey, já faz um tempo que eu tô apresentando o Mickey pra ela. Falei, vamos aproveitar, vamos aqui mesmo. O brinquedo é super legal, ele é um brinquedo que você entra num carrinho e ele é bem agitado, tem bastante imagem, é bem divertido, mas ele é emocionante, ele tem movimentos bruscos, tem bastante música alta e imagens fortes, que a Abigail não gostou tanto. Ela não chorou, mas ela ficava fazendo não com a cabeça e pedindo pra alguém trocar de colo, assim, sabe, esperando que alguém pegasse ela e saísse daquele lugar. Mas a gente se divertiu bastante. Saímos de lá, fomos então para a área do Toy Story. A área do Toy Story, ela lançou em 2018, depois que a gente tinha ido, então a gente não conhecia os brinquedos novos, que era o dos Aliens. Eu não sei o nome dos brinquedos mais, gente, eu tô muito desatualizada, já fui melhor na Disney. Que era o dos Aliens lá, que ficava girando, e a montanha-russa do Slink. Quando a gente estava indo, a gente passou pelo Toy Story Midway Mania, que se eu não me engano é o nome desse brinquedo, que é um brinquedo que antigamente a gente era tipo 2 horas de fila. Mas, como ele não é mais o atual, ele tava acho que com 35 minutos. E daí a gente foi nele, que ele é um carrinho que você fica tirando, você usa um óculos 3D, e você fica tirando na tela em alguns alvos que aparecem, é bem divertido. A ideia é você competir com a pessoa do seu lado no carrinho. A gente super se divertiu, a Abigail também não gostou. No caso, ela não pôde atirar, né? Ela só ficou sentadinha no carrinho. Mas ele também tem muitas músicas, som alto, luzes, movimento brusco, por isso que ela não gostou. Mas enfim, a gente se divertiu. Saímos dali, fomos pro Slink, pegamos uma fila de 1 hora no Slink, mais ou menos, foi bastante. E aí a gente fez o primeiro Baby Swap. O que é o Baby Swap, gente? Child Swap, Baby Swap. Na Disney, você chega ali um pouquinho antes da entrada, geralmente tem algum funcionário com tablet, e você vai dizer que você vai fazer o Baby Swap. A criança que não pode ir no brinquedo ou não quer ir no brinquedo, em alguns brinquedos tem essa opção, não todos. Geralmente os brinquedos que têm limitação de altura. E você fala, olha, eu vou ficar com o bebê porque ele não pode ir, né? Então ela vai escanear o seu ingresso, que pode ser no celular, no cartão ou na pulseira. A gente estava usando nossa Magic Band, que inclusive era a Magic Band de 2018, e a gente pôde colocar nosso ingresso nela e funcionou normal. Então ela escaneou a Magic Band de quem ia ficar com o bebê e de mais uma pessoa que ia comigo depois. Então sempre tinha alguém no nosso grupo que podia ir 2 vezes. O que acontece? O grupo vai e quando terminar e vierem ficar com a Abigail, quem ficou pra ir depois vai na Lightning Lane, que é a antiga fila do Fast Pass, que é a fila rápida. Então você vai rapidinho, não precisa ficar na fila. Então o grupo fica ali na fila, o tempo que precisar. Quando sair, você vai com a outra pessoa que vai com você novamente. Foi maravilhoso, super divertida a montanha-russa do Slink. Ela não é muito radical, então as crianças menores podem ir. A gente saiu dali e nós fomos para o Star Tours. O Star Tours é um simulador que eu amei em 2018 e agora eu fiquei enjoada, gente. Tô ficando velha. Foi meio triste quando eu cheguei a essa conclusão. Mas ele é um simulador e ele antigamente também era super concorrido e agora você vê filas de 25 minutos, às vezes até... Eu já peguei 10 minutos de fila no aplicativo uma vez, mas a gente pegou acho que uns 25 a 30 minutos de fila. E ele é um simulador que é grandão, assim, você entra num carrinho com 30 e poucas pessoas, talvez, e todo o carrinho se mexe, assim, com a tela. A ideia é que o C-3PO, ele entrou pra consertar a nave, só que ele ficou preso na cabine e ele tava dirigindo, mas ele não sabe dirigir a nave, né, enfim. E é emocionante, e como eu falei, eu passei mal, mas antes eu não tinha passado, eu tinha adorado. Saímos do Star Tours, fomos para o Indiana Jones. O Indiana Jones é muito legal, é um show que eles recriam algumas cenas dos filmes ao vivo, então você vê os efeitos especiais, as coisas acontecendo ali na hora. A ideia é isso mesmo, você vê os efeitos especiais ao vivo e a cores. Eu me diverti, eu já tinha gostado das outras vezes, também é um momento que você senta, descansa um pouco, principalmente do calorão, ainda que ele seja um ambiente aberto nas laterais, não tem ar-condicionado e tal, mas pelo menos você consegue sentar e relaxar um pouquinho, acho que uns 15, 20 minutos de show, não é muito longo.
Saindo dali, a gente encontrou o Tico e Teco no meio do caminho, tiramos uma fotinho e encontramos a Ana Paula, do Caminho da Disney, vou deixar o Instagram dela aqui, que é uma amiga minha, mas que tá trabalhando também como guia nos parques. E ela foi lá pra me dar uma ajuda, pra perguntar se tava precisando de alguma ajuda. Por que foi muito bacana estar com ela? Porque primeiro, porque ela, toda essa questão que eu falei de acompanhar as filas dos parques, ela já sabe de cor na cabeça dela, né? Porque ela trabalha com isso. Então ela super falava, olha, tá valendo a pena aqui, tá valendo a pena ali. E na hora que a gente queria ir, ela já nos dava o caminho mais rápido também, porque se a gente tá meio desatualizado com o mapa do parque, o que aconteceu no Hollywood pra mim, eu não sabia chegar nos brinquedos, então, tipo, perdia esse tempo, dava voltas, cansava um monte, e com ela foi muito mais rápido, muito mais eficiente. Então a gente saiu dali e a gente foi no brinquedo novo do Star Wars, Millennium Falcon, blá 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 blá, que eu não lembro o nome, que normalmente também tem uma fila gigantesca, já tinha chegado 85 minutos naquele dia a fila, mas agora tava 50. E a gente foi pra lá, eu, meu marido e as duas filhas mais velhas, e ela ficou com a Abigail, inclusive, pra gente não precisar fazer o Child's Fire, poder todo mundo ir juntos. E lá nesse brinquedo, você entra na nave e daí fica 2, 2 e 2. Os 2 da frente dirigem a nave, os 2 do meio atiram, os 2 de trás consertam a nave. Então ficaram as minhas filhas dirigindo, eu e meu marido atirando e um casal que a gente não conhecia consertando. É divertido. Não é o mais emocionante da Disney, mas é divertido. Uma coisa legal dos brinquedos novos, esses 2 Star Wars aconteceu isso, no Tron aconteceu isso, no Guardians of the Galaxy também aconteceu isso, é que as filas estão cada vez... Elas sempre foram filas divertidas, digamos assim, pra você não ficar tão entediado na fila. Mas elas estão mais... como que eu posso dizer? Elas estão meio que em etapas. Então, quando você chega no lugar, você fala, finalmente vai chegar a minha vez. Daí, na verdade, você passa por uma sala com uma tela com filminho. Depois você passa por outra sala com outra tela com outro filminho. E às vezes, entre você entrar achando que chegou a tua vez e você, de fato, ir no brinquedo, demora aí, às vezes, uns 10 minutos. O que é bom, né? Porque pelo menos passa mais rápido esses 10 minutos. Você acha que tá indo, mas estão te enganando, na verdade. Mas não tem problema, pode enganar, né? Saindo de lá, nós encontramos a Ana e a Abigail no show da Bela e da Fera, que eu nunca tinha ido e eu achei muito gostoso. Também é um espaço aberto, então não vai ter ar-condicionado, mas você consegue sentar, relaxar e o show é muito bonito. Ele é muito bem feito, as músicas, os cenários, as falas, as danças, nós gostamos bastante. A Abigail ficou o tempo todo assim, ó. Ela fazia, ela ficou encantada, batia palma às vezes pra musiquinha, então realmente foi muito legal, e as minhas filhas mais velhas também gostaram, eu achei muito bacana. Saímos do Bela e a Fera e fomos comer, porque a gente já tava ficando de mau humor, já tava ficando de cara feia, sabe, né, o carboidrato bateu lá no pé, a gente já tava precisando comer alguma coisa, e a Ana nos indicou o ABC Commissionary, e foi muito gostoso, porque ele é um restaurante bem grande, tem lugar pra sentar, ar-condicionado, tem várias opções de lanche. Nós comemos lá e o preço padrão de comer lanche na Disney, né? Não é barato, mas também não é caro. Achei ok, tava dentro daquilo que eu esperava. Inclusive, vamos fazer uma pausa aqui para falar sobre alimentação nos parques. Nós sempre almoçávamos por volta de entre 1 e 2 horas da tarde. Então era o almoço mais tarde mesmo. Nesse dia acho que foi mais tarde de todos, foi 2h30 quase que a gente almoçou. De manhã a gente fazia snacks que a gente levava, então frutas, principalmente a bebê, a Abigail, comia frutas, blueberry, que era fácil de levar, banana geralmente é uma boa fruta, mas eu não levei porque eu comprei que estava verde, não amadureceu, mas blueberry é uma boa fruta de levar, a maçã, uva cortadinha, né, se você tem bebê pequeno. Eu levei também para ela aqueles pouch de papinha, que é uma papinha assim que se aperta, foi super bom. Eu levei também uns biscoitinhos. E para as meninas, que daí são maiores, também tinha chocolatinho, tinha M&M, tinha Pringles, que elas também gostam. E a gente comprava bastante pipoca também ao longo do dia. A pipoca na Disney, você pode comprar o balde, acho que se eu não me engano eram $13 o balde, que você compra o balde a primeira vez cheio de pipoca e depois você faz só o refil. Então cada refil é $2,25, então é um lanche rápido, fácil de comprar, barato, né? Então a gente acabava ficando à base disso e esse almoço no meio do dia que sustentava bastante a gente. E eu acho que era mais... e outra coisa que a gente levava também é o queijinho. No Brasil não tem esses dois que a gente comprava aqui, mas é uma opção também. Se você quiser, se chegar, for no Walmart, comprar coisas para levar ao parque, veja esse Baby Bell, que é um queijinho bem gostoso, e os String Cheese, que são queijinhos também compridinhos. Esse bebê também comia. E essa daí você deixa para ser o primeiro snack da manhã, para não ficar, né, o dia inteiro no calor do parque o queijo, come no snack da manhã e é uma boa opção também. Saindo do almoço do ABC Commissionary, nós fomos pro Rise of Resistance, porque a fila, que já tinha chegado a 90 minutos durante o dia, já estava em 50 minutos novamente. Então nós fomos lá no Rise of Resistance, que é o brinquedo novo do Star Wars. Muito, muito, muito legal. Eu adorei, foi muito divertido. Ele mistura simulação com o carrinho se mexendo, não tem óculos 3D.
No finalzinho, faltava 5 segundos pra acabar, o brinquedo para, simplesmente para. E daí começa a aparecer na tela, assim, um cara consertando o brinquedo e a mensagem de que o brinquedo teve um problema, que o seu voo teve um problema, né, que era pra guardar. A gente ficou uns 5 minutos esperando até que chegasse alguém, nos tirasse do carrinho, a gente tivesse que sair a pé mesmo, não voltou a funcionar. E nós recebemos o Lightning Lane pra voltar em outro momento. Então eles ativaram no nosso ingresso pra que a gente voltasse no Lightning Lane depois, na fila mais rápida, para compensar, né, que a gente perdeu aí o finalzinho do brinquedo. Ele ficou fechado por um bom tempo ainda. Nós saímos de lá e fomos no show do Frozen. O show do Frozen, gente, é muito legal. Ele é uma mistura de stand-up comedy com karaokê, com teatro, e é super divertido. Claro, se você fala inglês, né? Porque em 2018 a gente foi, a Ana Júlia tinha quase 4 anos, fui eu e a Ana Júlia. Ela não falava inglês, ela não sabia ler ainda para ler as letras das músicas no karaokê, então é claro que ela se divertiu pelos personagens, mas não foi a mesma experiência do que foi agora. Amo o show do Frozen, acho que é uma boa coisa também. E lá é fechado, tem ar-condicionado, também dá pra dar uma refrescada e sentar, descansar um pouco. Eu amo esse show, de verdade, acho muito divertido. Saindo do show do Frozen, o que fizemos nós? Nós fomos em direção ao Rise of Resistance novamente. Por quê? Porque daí a gente queria ver, já tinha aberto pra ir no Lightning Lane. Fomos lá no Rise of Resistance, fizemos Baby Swap, todo mundo foi, se divertiu. E daí a minha filha mais velha, que gosta de Star Wars, quis ver a loja do Star Wars, né? Ela tinha um dinheirinho pra gastar, então ela ficou lá pra gastar. E eu e a minha filha mais nova fomos no brinquedo que gira do Toy Story, do Alien. Porque todo o resto falou, eu não quero ficar girando, vou ficar enjoado, mas eu e ela a gente quis ir. Só uma observação sobre o Rise of Resistance, que na verdade é uma observação geral sobre a Disney. Eu acho que eu já falei pra vocês que os funcionários não são mais aquela maravilha que eram. Em 2016 eu lembro que a gente andava no parque, a gente se sentia a pessoa mais especial do mundo. Em 2018 isso já caiu. E agora, eu acho que eu contei 2 funcionários que trataram a gente com a mesma magia de 2016. 2, em todos os dias de parque. Agora, no Rise of Resistance, essa meio grosseria deles faz parte do pacote. Por quê? Porque você é o pessoal da resistência que foi preso e você está sendo levado, né, como prisioneiro. Então, o pessoal te trata assim como prisioneiro. Vem aqui, sei lá, parará, tchururu. É muito legal mesmo. Pelo menos aí eles podem ser grosseiros, que a gente não acha ruim. A gente foi então pro brinquedo dos aliens, o Toy Story, e ele é muito divertido. Ele não deixa você enjoado igual uma xícara maluca, ele não deixa enjoado igual qual outro brinquedo, não sei. Os brinquedos que giram em geral deixam a gente enjoado. Esse não, eu achei super tranquilo e super divertido. Foi super legal e tava com acho que 10 minutos de fila, foi super rapidinho. Saindo de lá, nós encontramos então meu marido e a gente tava indo em direção à Torre do Terror. A Torre do Terror fica bem perto da área onde é o show da noite lá do Hollywood Studios, que é o Fantasmic. E as minhas filhas estavam pensando em ir na Torre do Terror com meu marido. Eu não tenho vontade de ir. Essa torre é aquela que é o elevador que cai. Eu não tenho a menor vontade de ir. A montanha-russa do Aerosmith, que é outro brinquedo importante desse parque, estava fechado para manutenção, então a gente não tinha que se preocupar com isso. E quando elas foram para a fila, então eu fiquei ali esperando e pensei em já ir pro Fantasmic para pegar lugar, mas nesse meio do caminho o meu marido mandou mensagem falando que eles não iam, as meninas desistiram, não queriam mais ir, então a gente foi direto lá pro Fantasmic para pegar lugar para assistir o show. O Fantasmic, ele é um show muito legal, ele tem coisa na água, ele tem personagem, ele tem um cenário, é bem bacana, assim, é um show diferente do que a gente tá acostumado a ver no Castelo, por exemplo. E da última vez que eu vim pra cá, tiveram personagens novos que foram adicionados, então a gente tava ansioso para assistir também. Logo que começou a chover. E essa era a segunda vez que choveu. Da primeira vez que choveu, a gente tava na fila do Rise of Resistance. E a gente pegou um pouco de chuva também quando a gente tava indo pro Frozen. A gente teve que dar uma corridinha e ficar lá dentro pra se proteger da chuva. E daí começou a chover. Começou a chover pouquinho. De repente engrossou. E na hora meu marido falou, vamos embora. Só que eles indicam você não sair no meio do show porque fica escuro, é muita gente, é perigoso, né? Mas eu falei, bem, fazer o quê, né? Vamos. Na hora que a gente levantou, eles anunciaram que o show seria cancelado por causa da situação climática. Então, a gente não perdeu o show porque o show não teve. A gente perdeu, mas não tinha outra opção mesmo, né? Então, não pudemos assistir o Fantasmic dessa vez. Mas ele é um show muito legal. A chuva continuou muito forte, então era 8h20, a gente estava indo em direção ao estacionamento para ir embora. Não pude ficar até o parque fechar 9 horas, como era o planejado. Mas fazer o quê? É a vida, né? Tinha um outro horário, que eu não lembro se era 8h30 ou 9 horas mesmo, na hora que o parque fecha, que tinha um show de projeção nesse prédio da entrada ali. Se eu não me engano, é no prédio principal ali, bem da entrada, que é tipo
uma ode à história da animação, do cinema e tal. Eu já assisti da primeira vez, queria assistir de volta, meu planejamento era assistir o Fantasmic e depois assistir de volta esse showzinho aí de luzes e projeções, mas não deu. Mas fica aí a dica, é legal, os dois são legais. Eu gosto de tentar aproveitar o máximo de todas as experiências disponíveis. Tinham outros brinquedos no Hollywood Studios que a gente não foi, eu vou tentar lembrar. E se eu lembrar, eu coloco aqui pra vocês quais foram que a gente não foi, mas não fez muita falta pra você ver, porque tanto que eu nem lembro, né? Uma coisa que acontece no Hollywood Studios é você encontra os personagens da Margarida, você encontra o Donald, tem também o pessoal do Monstros S.A. Na primeira vez que a gente foi, eles tinham ainda o brinquedo, lembra do Querido Encolher as Crianças? Então tinha uma área que era como se fosse um parquinho daquele cenário. Tinha formigas gigantes, folhas gigantes. A Ana Júlia bebezinha aproveitou, mas eles tiraram até 2018, já não tinha mais. Tem um brinquedo do Muppets, que é tipo um cinema. Não fui, não faço questão. Nenhuma questão, aliás. Tem também um outro brinquedo que é tipo uma história do cinema, tem um filminho do Mickey e da Minnie, mas esses que são filmes, eu confesso que eu não fiquei com vontade de ir, até mesmo para não perder tempo e aproveitar outras coisas que eram mais interessantes para mim. Como eu falei, é muita coisa, hoje em dia você não consegue mais fazer um parque no dia, mesmo começando no comecinho do dia e saindo no finalzinho da noite. Já percebi que essa realidade não existe mais. Ah, uma coisa, lembrei, que a gente pensou em fazer, mas acabou não dando certo, que a gente fez em 2016. Tem uma área que é o Disney Junior, é tipo um showzinho do Disney Junior. É de, como que eu falo? É de puppets, de marionetes, mas tem tipo bolhas, aí tem um monte de coisa, música, dança, para as crianças menores que gostam de Disney Junior, Doutora Brinquedos, que mais? Jake e os Piratas da Terra do Nunca. É um programinha legal, mas para as crianças menorzinhas, sabe? Eu tinha pensado em ir por causa da Abigail, achei que ela ia gostar, mas no final acabou que ficou muito apertado ali o nosso cronograma. Da primeira vez que a gente foi, a gente fez Dining Plan, que é o programa da Disney de refeições, e a gente reservou o Hollywood Vine, que é um restaurante lá dentro, que é a opção Table, que é um restaurante com buffet, tem muitas outras opções de comida, e é um restaurante com experiência com personagens. Então você encontra lá Jake e os Pratos da Terra do Nunca, Princesinha Sofia, você encontra Minnie Mãos à Obra e Princesinha Sofia e Doutora Brinquedos. Então também, se você vai planejar com antecedência, quer reservar, gastar um pouco mais, ter experiências com os personagens, esse é o restaurante no Hollywood Studios. A gente não foi atrás de personagens exatamente porque a gente queria aproveitar para as atrações. Mas a primeira vez a gente não foi atrás dos personagens porque a gente fez nos restaurantes. Então foi uma maneira de economizar tempo. Na hora da refeição, a gente aproveitava para fazer as fotos com os personagens, que seria algo novo para nós. E nos outros parques eu conto para vocês quais foram os restaurantes em cada parque que nós tivemos experiência com os personagens e quais. E lembrando, esse que é o problema, eu não faço roteiro, né? Eu fico falando. Lembrei, a gente foi também tirar foto com o Mickey e com a Minnie. No Hollywood Studios tem uma área do Mickey e da Minnie para você tirar foto, eles estão em roupa diferente. E a gente tirou foto com o Mickey e com a Minnie, então, no Hollywood Studios. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. A Abigail adora o Mickey, mas olhou, não gostou dele muito grande, achou meio ruim, fez uma cara meio feia, mas tirou foto. A Ana Júlia, com 1 ano e 10 meses, quando ela foi, ela chorou. Sério, ela ficou horrorizada de ver a primeira vez o Mickey e a Minnie. Depois acalmou, mas no começo ela não tinha gostado, não. E eu acho que é isso. Então, Hollywood Studios é isso. Hollywood Studios é isso. Eu vou fazer vídeo pra vocês sobre o nosso segundo dia no Epcot. Ah, ainda sobre Hollywood Studios, pra não esquecer. Se você é fã de Star Wars, é obrigatório, né? A área de Star Wars ali, o pessoal imerge. É uma imersão dentro do filme. Maravilhoso, uma coisa de louco, né? As pessoas choram, literalmente. Se você gosta do Frozen, então vai ter o Frozen Ever After, que é o show. E você vai ter... Não... Se não é Frozen Ever After, isso aí acho que é a apresentação. Enfim, vai ter o show do Frozen e você consegue encontrar o Olaf também no Hollywood Studios, tá? No Hollywood Studios você tira foto com o Olaf também. Importante frisar se você tem um filho aí, uma filha fã de Frozen. E é isso.